Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Lucas Canavarro, criador do canal Investindo com Lucas. E se você é novo por aqui, já se inscreve, já deixa o like, porque esse conteúdo aqui com certeza vai ajudar você. Bom, vamos direto ao ponto, vamos falar sobre o CDI, aí, o famoso CDI. Vamos entender como é que funciona, quais são os parâmetros e tal, de onde que ele vem. Bom, primeiramente vamos entender o nome, né? CDI, Certificado de Depósito Interbancário. Ele basicamente é uma taxa que os bancos utilizam para fazer transferências de um banco para o outro, tá? No fim do dia. No fim do dia, o banco ou ele fica com saldo positivo acima do compulsório, ou ele fica com saldo abaixo do compulsório, que seria o mínimo para ele ter. Então ele tem que pegar empréstimos com outros bancos para cobrir aquela dívida do dia, tá? O CDI, ele vem justamente da taxa básica de juros Selic. Então se a Selic sobe, o CDI sobe junto. Se a Selic cai, o CDI cai junto. Historicamente, a gente tem dois tipos de Selic. A Selic meta, que é a que o Banco Central determina, e a Selic over, que é a Selic overnight. Após passar o dia, os bancos decidem ali quanto que foi a taxa e tal. Normalmente é 0,1% a menos do que a Selic meta. Então quando a gente fala de CDI, é basicamente a Selic over, tá? Calma, é muito nome, eu sei, mas vamos fazer um exemplo aqui. Se a Selic meta, que é o que o Banco Central decidiu, que é o que está hoje atuando aqui no mês de novembro, se a Selic meta está 5%, a Selic over está 4,9% e o CDI, consequentemente, é justamente a Selic over, então o CDI também está 4,9% ao ano, tá? Então, basicamente, é essa taxa ao ano que o banco vai pagar de um dia para o outro se ele pegar um empréstimo com outros bancos, justamente, certificados de depósito interbancários, né, entre bancos. Então é justamente dessa forma que funciona. E por que os bancos fazem esse empréstimo um com outros? Por determinação do Banco Central, todos os bancos têm a obrigação de fechar o caixa no dia no positivo, ou seja, acima desse compulsório. Então se ele fechou abaixo, ele tem a obrigação de pegar empréstimo com outro banco, pagar essa taxa de um dia para o outro, para justamente cobrir ali. Então os juros que esses bancos pagam um para o outro são justamente a taxa do CDI. Bom, pessoas físicas não podem investir diretamente no CDI, mas o que acontece? Quando a gente compra rendas fixas nos bancos, quando a gente compra um CDB, uma LCA, uma LCI, uma debenture, esses tipos de investimentos eles são indexados ao CDI, justamente para os bancos terem esse parâmetro de quanto eles estão pagando de juros para os investidores e faz justamente essa indexação dos investimentos ao CDI, tá? Então quando a gente fala de 100% do CDI, o que isso quer dizer? Que aquele investimento que você fez vai render exatamente o CDI. Se você faz um investimento de 100% de CDI, é 100% de 4,9%, que vai dar justamente os 4,9%, que é o próprio CDI. Então, quando a gente fala de rendas fixas, tem várias categorias, né? A gente tem rendas fixas de 70% do CDI, que é a poupança, né, 70% do CDI. Se a gente for calcular, 70% de 4,9% vai dar justamente 3,43% ao ano, que é justamente o rendimento da poupança. Conforme a gente vai evoluindo nos investimentos, chegando nas rendas fixas e tal, a gente consegue buscar rendas fixas de 100% do CDI, alguns bancos digitais já têm isso na própria conta corrente, né, o próprio Nubank, o Banco Inter, eles têm investimentos de 100% do CDI, então você consegue deixar o dinheiro lá e o seu dinheiro está sempre rendendo ali a taxa básica de juros aí, que seria meio que o mínimo para o investimento render. Então, indo além, a gente tem rendas fixas melhores, talvez 110% do CDI, 120% do CDI, depende da época que a gente está falando, depende de uma série de fatores, onde a gente está buscando esses investimentos, e conforme maior o risco do investimento que você está fazendo, vamos supor que você está pegando um CDB de um banco que já está meio mal das pernas e tal, o que esse banco tem que fazer? Ele tem que pagar mais, porque senão ninguém vai nele para fazer investimento nele. Então esses bancos chegam a pagar 130% do CDI, 140%, só que eu não aconselho muito você fazer esse tipo de coisa, justamente porque tem um risco embutido muito maior. Claro, alguns bancos têm a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, né? No caso de CDB, LCA e LCI, letras de câmbio também. Mas não conte muito com o Fundo Garantidor de Crédito, até porque se você depender dele vai dar um trabalho para você resgatar o dinheiro e tal, enfim. Eu prefiro entrar num banco mais tranquilo ali, um banco que está bem das pernas e consiga pagar a taxa de juros que ele propôs para mim. Talvez um Nubank, talvez um C6 Bank, enfim, tem vários bancos aí que têm rendas fixas e tal, então vocês podem dar uma estudada aí e aprender melhor.
Então, resumindo, o CDI é o principal indexador de investimentos de renda fixa. Claro, eles podem ser indexados também em inflação, em IGPM, IPCA, enfim. Mas o que é mais usado para indexar rendas fixas é justamente o CDI. Então, você sempre vai ver 90% de CDI, 100% de CDI, 110% de CDI, justamente porque essas dívidas são lastreadas no CDI aí. Mas vamos supor que a taxa Selic suba. O CDI vai subir também. Então, a partir daquele dia, o seu investimento vai passar a render mais. Tá? Não que você vai ter mais dinheiro de um dia para o outro, mas o seu investimento a partir daquela data vai passar a render um pouquinho mais. Mesma coisa se a Selic cair. Tá? Se a Selic cair, o CDI cai também. E o que vai acontecer? O seu investimento vai passar a render menos a partir daquele dia. Não que você vai ter menos dinheiro lá na sua aplicação, entendeu? A diferença é que de um dia para o outro vai passar a render menos. Então, basicamente, é dessa forma que funciona. Bom, e quais investimentos o CDI impacta? Bom, é basicamente rendas fixas que o CDI vai impactar. Quando a gente fala de renda fixa, a gente tem pré-fixada e pós-fixada. As pré-fixadas, o CDI não vai impactar. Por quê? Porque a taxa já é pré-fixada, você já sabe justamente quanto você vai receber, independente do CDI. Vamos supor que você pega um pré-fixado de 8% ao ano. Você já sabe que você vai ganhar 8% ao ano. Mas vamos supor que você pega um pós-fixado de 100% do CDI. Justamente, os pós-fixados, eles têm o CDI no meio, tem inflação no meio, IGPM. Né? Ele depende de outro índice, por isso que a gente chama de indexador. Né? O rendimento pós-fixado depende desse indexador. Se o indexador, que é o CDI, subir, vai passar a render mais a partir daquela data. Se o CDI cair, vai passar a render menos a partir daquela data. Então, o pós-fixado, ele vai depender basicamente da performance do CDI, enquanto o pré-fixado não vai depender. Independente do CDI subir ou cair, se o pré-fixado que você pegou é de 8% ao ano, ele vai te pagar 8% ao ano, independente de subir ou cair o CDI. É pré-fixado, é justamente essa diferença aí. Bom, basicamente, falando de investimentos em si agora, quais investimentos o CDI pode impactar? CDB, LCA, LCI, LC, Debenture, CRA, CRI, LFSN, letra financeira, tem vários investimentos, mas basicamente, a grosso modo, são esses, que são os mais conhecidos aí quando a gente fala de renda fixa. Bom, então resumindo, CDI, Certificado de Depósito Interbancário, são usados para quê? Para pagar empréstimos de dívida de um banco para o outro, de um dia para o outro. Pessoas físicas não conseguem investir diretamente no CDI, mas os investimentos de renda fixa são indexados ao CDI. Então, basicamente, você aí que investe em renda fixa vai depender do CDI para ter os seus rendimentos também. E a cotação do CDI, basicamente, vai sempre acompanhar a taxa básica de juros, a Selic, justamente porque o CDI é justamente a Selic overnight, né? Selic over que a gente fala. E essa taxa vai justamente impactar diretamente as suas rendas fixas aí, se você investe em rendas fixas, até alguns fundos imobiliários de papéis que investem em títulos que são indexados pelo CDI. Então essa taxa pode impactar também o rendimento aí de alguns fundos imobiliários. Além de que grandes empresas, quando elas contraem financiamentos e tudo mais, elas contraem dívidas com base na inflação, com base no CDI. Bom, então vamos fazer um exemplo aqui na tela do computador agora para vocês entenderem o que eu falei aqui sobre as dívidas das empresas. Vamos pegar uma empresa aqui, por exemplo, Engie Relação com Investidor, tá? Engie Relação com Investidores, Engie RI. Então aqui a gente tem o seguinte, ó, o site de relação com investidores da Engie, que é uma empresa do setor elétrico, tá? Para quem quiser dar uma estudada nela aí. Mas justamente aqui embaixo a gente tem a central de resultados, a apresentação dos resultados do segundo trimestre de 2019. Vamos clicar aqui, ó, e a gente já consegue baixar ele e vamos acessar ele aqui, ó. Então aqui é a central de resultados da empresa, a gente consegue ver justamente aqui as dívidas dessa empresa, tá? Vamos digitar aqui, ó, composição, aqui ó, já apareceu, ó, composição do endividamento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui é o seguinte, a gente consegue ver que 40% da dívida da empresa está justamente dependendo do CDI. Então, se a Selic sobe, o CDI sobe, essa empresa aqui vai ter que pagar mais juros sobre as dívidas que ela contraiu. Então, justamente, quando a gente aumenta demais a taxa de juros, a empresa se endivida mais, a empresa tem que, às vezes, fazer corte de funcionário, investe menos, e isso atrasa, obviamente, o crescimento econômico do país. Então, é muito bom o Banco Central saber estruturar certinho
como que ele vai aí selecionar a taxa Selic, o CDI e tudo mais, porque isso aqui impacta diretamente essas dívidas das empresas, tá? No caso dessa empresa, 40% da dívida dela está sendo indexada ao CDI, 33% a inflação, 27% da taxa de juros de longo prazo. Isso aqui é a taxa de juros do BNDES, mas não vem ao caso aqui agora, a gente pode fazer até um vídeo só para falar sobre essa taxa de juros aqui, mas basicamente eu quero mostrar isso aqui, ó. A empresa depende 40% do CDI. Então se a Selic sobe demais, o CDI sobe demais e as dívidas dessa empresa sobem também. Então é basicamente dessa forma aí que funciona a taxa básica de juros. E é isso, espero que vocês tenham curtido aí. Se você gostou, deixa um like, compartilha, deixa o feedback aí na área dos comentários, se inscreve no canal e Lucas aqui, aquele abraço e bora ficar milionário.